Irmãos, boa noite. Vamos meditar mais uma vez na palavra do nosso Deus. Nessa noite, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, eis a Tua palavra, Senhor, lida diante do Teu povo. A Tua revelação que o Senhor nos entregou à Tua igreja, para que por meio dela, ó Deus, possamos conhecer a Tua vontade. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos auxilie e ajude nesta hora. Que nós, ó Pai, possamos ver nesta noite a importância de travarmos a batalha pelas nossas vidas, até mesmo em nossa mente, Senhor, em nossos pensamentos. De lutarmos, ó Deus, nos sentimentos que nascem em nosso coração e ocupam, ó Deus, os nossos pensamentos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos como devemos viver a fé por meio das nossas obras também. Praticar, ó Deus, as boas obras que o Senhor designou para nós. Que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, iluminando a nossa mente, para vermos em Cristo Jesus, o Teu Filho, o maior exemplo a ser seguido por todos nós, que também somos filhos do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine e que o Teu Espírito Santo opere em nossas vidas nesta noite, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, em determinado dia de 2020, o Conselho Tutelar da cidade de Araraquara, em São Paulo, foi acionado para acompanhar o caso de uma agressão a uma criança. Uma mãe havia agredido seu filho, que tinha apenas 2 anos de idade. E aquela agressão foi tão grave, tão severa, tão violenta, que aquela criança ficou com um corte no seu rosto. E aquela mãe foi levada então para a delegacia, onde seria interrogada. E chegando ali, perguntaram-lhe: por que você fez isso com seu filho? Por que você agrediu uma criança tão pequena? E a resposta dela foi a resposta que muitos dão em situações parecidas. Ela disse: eu perdi a cabeça. Eu perdi a minha cabeça. É certo, irmãos, que a resposta dessa mulher não a torna inocente. Ela continua sendo culpada pela situação que ela mesma provocou. Ela continua sendo culpada por ter perdido a sua cabeça. Contudo, as suas palavras explicam a situação. As suas palavras explicam aquilo que acontece na mente do ser humano em algumas situações da vida. É provável até que aquela mãe tenha ficado estressada, chateada, irada com algo que o seu filho fez, com algo que aquela criança estivesse fazendo. E ela falou várias vezes, ela reclamou, ela chamou a atenção, a criança não ouviu, e ela então fez com que o seu corpo fosse o canal para que a sua ira extravasasse, e ela então agredisse o seu filho. Os seus sentimentos, os sentimentos daquela mãe, se tornaram em uma agressão ao seu filho. Uma agressão que talvez nem ela mesma imaginasse, nem ela mesma pensasse.
É provável que você já tenha provado dessa realidade em alguma medida. Talvez você já tenha sido tomado por situações em que as suas palavras feriram outra pessoa, em que as suas palavras agrediram o outro. Talvez existiram momentos em que você chutou o balde, em que você quebrou alguma coisa dentro de casa, em que você esmurrou algo, porque os seus sentimentos transbordaram. Os seus sentimentos se tornaram em ações. Foram momentos em que você reagiu de acordo com aquilo que estava nos seus pensamentos. E agiu de uma maneira que você disse depois: eu agi sem pensar. Eu perdi a minha cabeça. São momentos como esses, irmãos, em que maridos ferem a esposa que ama, em que a esposa desrespeita o seu marido, em que filhos desonram os seus pais, em que pais machucam os seus filhos. Mas depois que as coisas se acalmam, eles se perguntam: onde eu estava com a minha cabeça? Por que eu fiz o que fiz? Por que eu disse o que disse? De onde vêm os pensamentos que me fizeram explodir? Por que nós agimos, irmãos, sem pensar e pecamos? Como é possível pessoas de bom caráter, que são bons cidadãos, que são até mesmo bons crentes em alguns casos, pessoas assim explodirem, transbordarem os seus pensamentos de tal forma que cometam erros impensados nesta vida? A resposta está, irmãos, em nosso coração, no coração do ser humano. À luz da Bíblia, o coração é o centro do nosso ser. E é esse coração caído, um coração manchado pelo pecado. É desse coração que nascem esses pensamentos. Nós possuímos um coração traiçoeiro, um coração misterioso, um coração capaz de enganar a nós mesmos. É isso que a palavra de Deus diz em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o seu próprio coração? É dele, irmãos, que brotam os sentimentos e desejos que nós possuímos. É esse coração que insinua em nós os maus pensamentos, as más obras para as nossas mentes. É desse coração que saem os pulsos do pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 15, versículo 19, ele diz o seguinte a respeito do nosso coração. Jesus dizendo: porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, a imoralidade sexual, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Esse é o nosso coração, irmãos. Esse é o centro do nosso ser. Um coração mau, um coração capaz de gerar pecados, um coração capaz de gerar maus pensamentos, um coração capaz de gerar más ações e ações graves. O coração do homem é capaz de fazer essas coisas. O coração de todos nós, inclusive de crentes, ainda temos um coração capaz de fazer essas coisas. E você sabe que o seu coração é assim. Você sabe que o seu coração é mau. Você sabe. Esse é o nosso coração. E a pergunta que fazemos diante dele é: como podemos lidar com esse coração? Como podemos resistir a esses pecados, a esses pensamentos, a esses impulsos de maldade que nascem dentro de nós? Como podemos vencê-los?
E para respondermos a essa questão, irmãos, há duas coisas que nós precisamos entender. A primeira delas, em primeiro lugar, nós devemos assumir que essa luta que nós temos com o nosso coração é uma luta espiritual. Essa é a luta que a Bíblia fala da carne contra o espírito. Assim, irmãos, apenas aqueles que foram salvos por Deus, apenas aqueles que possuem o Espírito de Deus, podem vencer essa luta, podem lutar essa batalha. É o Espírito de Deus que nos dá a força necessária para nós lutarmos. Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo diz o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se temos o Espírito de Deus, se vivemos pelo Espírito de Deus, se fomos salvos por Deus, é possível que nós possamos lutar essa batalha e vencermos esses impulsos, e vencermos o nosso coração pelo poder do Espírito de Deus. Em segundo lugar, irmãos, essa luta exige o nosso esforço, a nossa determinação. Essa luta exige que nós tenhamos atitudes para fazermos as coisas certas. É verdade que nós temos o Espírito de Deus. É verdade que Deus nos dá força pelo seu Espírito para lutarmos. Mas a luta continua sendo nossa. A luta continua sendo minha e sua. Não é Deus quem luta neste mundo contra os nossos pecados. Nós lutamos com a força e a capacidade que Ele nos dá. E irmãos, em relação a esse segundo ponto, ou esse segundo aspecto da luta contra o nosso pecado, é sobre isso que nós trataremos nessa noite. Sobre a nossa luta, como lutarmos. É sobre esse aspecto da batalha que nós abordaremos aqui. E no texto que nós lemos de Filipenses 4, nos versos 8 e 9, o apóstolo Paulo ele nos dá duas instruções de como nós podemos resistir ao nosso coração. A primeira instrução do apóstolo Paulo está no verso 8. E nesse versículo, Paulo nos ensina que nós resistimos ao nosso coração quando dominamos os nossos pensamentos. Em segundo lugar, no verso 9, Paulo nos ensina que nós resistimos ao nosso coração quando nós dominamos as nossas ações. Dessas duas coisas trataremos essa noite. Da nossa luta para dominar os pensamentos e da nossa luta para dominarmos o nosso proceder. Portanto, vamos à primeira instrução da palavra de Deus para as nossas vidas esta noite. Nós resistimos ao nosso coração quando dominamos os nossos pensamentos. Veja o que diz o versículo 8 de Filipenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como nós já vimos, irmãos, Paulo está terminando a carta dos Filipenses. E ele faz aqui algumas orientações gerais sobre alguns temas. E aqui no versículo 8, Paulo vai instruir os filipenses sobre algumas virtudes cristãs. Algumas virtudes que deveriam ocupar a mente daqueles irmãos. E todas essas virtudes também devem ocupar as nossas mentes hoje. O que deve ocupar a mente de um cristão é aquilo que é verdadeiro,
pois a verdade jamais se apartará do nosso Deus. Nós devemos pensar naquilo que é respeitável, ou seja, aquilo que é honroso, aquilo que tem honra, aquilo que é bom, aquilo que é honesto. Nós devemos pensar no que é justo, pois o nosso Deus é um Deus de justiça. Nós devemos pensar no que é puro, pois o nosso Deus é o Deus onde habita toda pureza. Nós devemos pensar no que é amável, porque aquilo que é amável vem de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que nos ama como seus filhos, como seu próprio povo. Nós devemos meditar naquilo, irmãos, que é de boa fama, ou seja, naquelas virtudes que são admiráveis, não apenas que são admiradas, melhor dizendo, não apenas entre os crentes, não apenas entre os filhos de Deus, mas virtudes que são admiradas por todos os homens. Nós temos que ter pensamentos nessas virtudes. Contudo, irmãos, Paulo não deseja ser exaustivo aqui. Paulo não deseja fazer uma lista de todas as virtudes que nós poderíamos ter ou pensar. Por isso ele termina o versículo dizendo: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Assim, Paulo inclui aqui qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que possa nos ajudar a levarmos a nossa alma a Deus ou a crescermos moral e espiritualmente. Qualquer coisa que nos ajude a crescer quanto à nossa moral e quanto à nossa espiritualidade estão incluídas aqui. Mas além de apresentar essas virtudes, irmãos, a frase de Paulo nesse versículo, o final do versículo, melhor dizendo, a última frase, ela traz uma informação de grande valor para nós. Paulo diz no final do versículo: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso aqui é uma ordem de Paulo. Isso aqui é uma ordem da palavra de Deus. Essa expressão está no imperativo. É uma ordem de Deus, que essas coisas ocupem o vosso pensamento. Perceba, irmão, que esse texto, ele pressupõe que deve existir em você um esforço. Ele pressupõe que há em você uma responsabilidade para que você coloque essas coisas no seu pensamento. É uma ordem para você, que isso ocupe o seu pensamento. Meus irmãos, os nossos pensamentos são uma zona de batalha. Eles são uma zona de guerra. Nós devemos trabalhar para que eles sejam preenchidos, para que eles sejam encharcados de virtudes, de coisas boas, daquilo que é bom, daquilo que é honroso, como Paulo diz aqui. Você bem sabe os pensamentos que podem ocupar a nossa mente. Você bem sabe e conhece os pensamentos que vêm à sua própria mente. Você sabe que algumas vezes eles parecem ser incontroláveis. Eles chegam e você se assusta. E alguns deles você diz: meu Deus, como eu sou capaz de pensar tal coisa? Meu Deus, como isso é capaz de chegar à minha mente? E você se pergunta: de onde tais pensamentos vieram? Como eu posso pensar nisso? A resposta é que eles nascem no coração, como já dissemos. É do nosso coração que eles vêm. É o nosso velho homem pulsando e lançando os desejos antigos na nossa mente, lançando as tentações nos nossos pensamentos. Irmãos, eu conheci uma irmã, membro de uma igreja,
que ela contando um dia a alguém sobre os pensamentos que a afligiam e a angustiavam, ela dizia que tinha pensamentos terríveis. E ela então procurou uma pessoa em quem ela confiava, e essa pessoa disse para ela: minha irmã, que pensamentos são esses? Compartilhe comigo os pensamentos que você está imaginando agora, nesse exato momento. E ela olhou para aquela pessoa e disse, com toda sinceridade: eu estou pensando em matar você e cortar em pedaços. Vejam o que o coração do homem é capaz de fazer e gerar. E aquela mulher vivia em aflição. Aqueles pensamentos chegavam à sua mente e ela não sabia o que fazer. Esse é o retrato, irmãos, do nosso coração. E se nós não lutarmos, se nós não agirmos, a nossa mente será solo fértil para que pecados se proliferem, para que maus pensamentos venham crescer. Se nada for feito, esses pensamentos, eles possuem o potencial de se tornarem ações, de virem a ser ações pecaminosas. O próprio Senhor Jesus Cristo fala disso. Quando em Mateus capítulo 12, no verso 34, Jesus diz palavras muito conhecidas, quando o Senhor Jesus disse: porque a boca fala do que está cheio o coração. Cristo está nos ensinando aqui que a boca coloca neste mundo aquilo que está aqui dentro. O nosso corpo, irmãos, a nossa vida tende a operar neste mundo por meio de palavras e de ações com aquilo que está aqui dentro. São os pensamentos, é o íntimo do nosso coração que transborda e nos leva a agir neste mundo. É desse modo que o pecado leva o homem a lugares que ele jamais imaginou estar. Preste atenção nisso aqui. Em um primeiro momento, irmãos, o pecado pode chegar aos nossos pensamentos, insinuando que nós estamos no controle, nos dando pequenos prazeres na mente, pequenas satisfações na mente, nos oferecendo coisas e fazendo com que imaginemos que nós estamos no controle. Mas isso é um engano. Isso é uma armadilha. O pecado, irmãos, é capaz de crescer rapidamente e tomar o controle das nossas vidas. Não apenas dos nossos pensamentos, mas também das nossas ações. E quando nós nos damos conta, já é tarde demais. Quando nós percebemos, nós já estamos dizendo: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu disse isso? Por que eu agi assim? Filhos jamais pensaram que seus pais um dia fossem chamados à escola, quando eles estavam escondidos, maquinando coisas erradas. Eles não pensavam nisso, que seriam descobertos, que os professores saberiam e que seus pais seriam comunicados. Homens que vivem provando diariamente o cálice da ira. A cada dia eles se satisfazem ao derramar sobre suas esposas, sobre os seus filhos, o estresse, a sua chateação, seus desapontamentos. E a cada dia suas mentes são alimentadas com a ira. Eles imaginam que jamais serão capazes de agredir sua esposa ou seus filhos, até que um dia explodem e isso acontece. Até que um dia explodem.
Outros jamais pensaram em ter a vida íntima tornada pública e a família destruída por um adultério, quando estavam no seu íntimo e nos seus pensamentos, tendo os pequenos prazeres com pensamentos impuros. E viviam provando desse pequeno sabor e prazer na mente, achando que estava no controle, mas o pecado é como um câncer que o enganou e vai crescendo e o cega, e quando ele se espanta, ele já está em uma situação que ele jamais pensou que poderia ser levado a ela. O potencial do nosso coração lançar pensamentos que nos dominarão e nos levarão à queda. Mulheres nunca imaginaram que perderiam a alegria de viver com o seu marido, quando suas mentes passavam dia após dia, maquinando e pensando em estratégias de fazer as coisas escondidas, sem contar para o seu esposo. E então, pouco a pouco, vão se tornando independentes, sem pensar, até quando percebem que já não querem mais e não têm alegria. E não tem mais o desejo de estar ao lado do outro. Inúmeras situações, irmãos. Vejam o exemplo da mãe que nós falamos no início. A mãe que agrediu seu filho em uma explosão de ira e que viu seu filho ensanguentado porque ela agiu com violência e cortou sua face. Essa mãe jamais pensou em um dia ver o seu filho ensanguentado depois que ela mesma o agredisse. Mas isso aconteceu. Aquela pequena ira que sempre habitou sua mente e que ela sempre imaginou estar no controle e que ela sempre pensou e sempre teve aquela pequena satisfação de andar chateada, jogando sobre o outro justificativas e dizendo que tinham sempre a razão, lançando até mesmo contra o seu próprio filho. Ela jamais imaginaria que aquela ira iria dominá-la a ponto de fazer o que fez com o seu filho. Pensamentos, irmãos. A verdade é que se nossas mentes forem dominadas pelo pecado, os nossos corpos também serão. Os nossos corpos também serão dominados. Há um ciclo, irmãos, no pecado que nós precisamos compreender. Há um ciclo. O pecado, ele não é como um raio que cai sem aviso. Não, nunca foi. O pecado obedece a um ciclo. Abra sua Bíblia aí em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. E vamos ler os versículos 14 e 15. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, as insinuações pecaminosas e os maus pensamentos em nossos corações, eles são o início de um processo. Eles são a sementinha do que será a morte no futuro. Há um processo até o pecado ser concebido. E nós precisamos entender isso e ver que os nossos pensamentos, eles são o campo de batalha, talvez o primeiro campo de batalha, onde nós precisamos guerrear contra o pecado. A cobiça chega ao nosso pensamento. E como diz o texto de Tiago, essa cobiça, ela atrai e seduz.
e ela precisa ser concebida, ela precisa ser aceitada, ela precisa ser alimentada. E quando nós alimentamos a cobiça nos nossos pensamentos, então o pecado nasceu em nossos pensamentos, e o próximo passo é ele vir ao mundo e gerar a morte. O próximo passo é ele nos levar a agir e a fazer atitudes pecaminosas. O que Deus nos ensina, irmãos, aqui na passagem de Filipenses, é que nós devemos encher a nossa mente com pensamentos virtuosos, com pensamentos que nos conduzirão a Deus, não pensamentos que nos conduzirão à morte. O que nós devemos fazer é um realinhamento das nossas mentes. Quando nós temos as tentações brotando na mente, quando nosso coração nos dá impulsos de pecado, é a hora de agirmos, é hora de fazermos alguma coisa, é hora de buscarmos essas virtudes para realinharmos a nossa mente. É hora de pensarmos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. O único modo, irmãos, de não alimentarmos a cobiça em nossos corações é substituirmos a cobiça pelas virtudes de Deus. É substituirmos os nossos desejos pelos desejos de Deus. E na Bíblia há um princípio muito interessante, o princípio da renovação. Renovação das nossas vidas, renovação das nossas mentes. O princípio de nos despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem. Tirarmos aquilo que é errado e colocarmos o que é certo no lugar. Algumas pessoas vão dizer para você combater os seus maus pensamentos assim: esqueça isso, não pense nisso, pense em qualquer outra coisa, menos nisso. Isso pode resolver, mas essa não é a melhor saída. A melhor saída é deixar de pensar, mas colocar no lugar a virtude adequada para aquele pensamento. E essas virtudes, elas são encontradas na palavra de Deus. Essas virtudes são encontradas na revelação de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É isso que devemos fazer, irmãos. Guardar no nosso coração a palavra de Deus. Guardar no nosso coração o alimento de Deus, a voz de Deus, para que Deus fale conosco quando nós estivermos em momentos de lutas contra nós mesmos. E quando nós guardarmos a palavra de Deus no coração, nós estaremos preparando as nossas vidas para enfrentarmos os pecados que nascem na nossa mente, os pensamentos que brotam na nossa cabeça. Quer um exemplo? Talvez sua mente esteja inundada de ansiedade, que nós tratamos no último domingo. Paulo fala disso um pouco antes aí no versículo 6 e 7. Talvez você esteja assim. Como então combater a ansiedade, que pode ser o princípio da nossa incredulidade, que pode nos conduzir a não crermos em Deus e a duvidarmos que Deus cuida de nós? Como tirar a ansiedade das nossas mentes e colocar uma virtude no lugar dela? Jesus Cristo, falando lá em Mateus 6, 25 a 27, ele diz o seguinte, um texto muito conhecido: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E veja o que Cristo fala: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta.
Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Veja o que Cristo está fazendo aqui. Cristo está chamando os corações ansiosos, as mentes ansiosas, e está realinhando os pensamentos. Cristo está dizendo o seguinte: olhe, deixe de lado os pensamentos ansiosos e coloque no lugar uma coisa. E ele diz: observai as aves do céu. Observai o cuidado de Deus. Veja como Deus cuida de tudo. Veja como não falta alimento às aves. Veja como os lírios se vestem. Ocupem a vossa mente com a providência de Deus, o governo de Deus e o poder de Deus em cuidar todas as coisas. É assim, irmãos, que nós vencemos as batalhas em nossas mentes. Abandonando os maus pensamentos e indo à palavra de Deus e vendo a provisão de Deus em sua palavra, para que a promessa de Deus, o cuidado de Deus, o ensino de Deus ocupe aquele lugar. É isso que Paulo está nos instruindo aqui. Ocupar o nosso pensamento com as virtudes do Senhor. Se você olhar Mateus 4 depois, você pode ler na sua casa, onde Jesus é tentado por Satanás. E sempre que Satanás lança uma tentação sobre Cristo, Cristo cita a Bíblia. Cristo diz: porque está escrito, e cita um versículo bíblico para combater as tentações de Satanás. Irmãos, os maus pensamentos, as tentações, os impulsos dos nossos corações só podem ser combatidos e vencidos com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver guardada em nossos corações. É por isso que nós temos que amar essa palavra. É por isso que nós devemos nos dedicar a essa palavra. Investirmos tempo nessa palavra, para conhecer as promessas de Deus, para qualquer área da nossa vida em que os pensamentos estejam nos causando aflição, sejam pensamentos impuros, sejam pensamentos de ansiedade, sejam pensamentos de medo, sejam pensamentos de incredulidade. Deus, em sua palavra, possui as virtudes adequadas para que nós tomemos posse delas e coloquemos em nossas mentes para combatermos os maus pensamentos. O problema, irmãos, é que nós, como eu disse no último domingo, nós nos tornamos preguiçosos, nós nos tornamos acomodados espiritualmente. Nós queremos depender de nós mesmos ou depender de alguém. Nós queremos buscar alguém que esteja falando conosco, que esteja carregando o fardo, que esteja tentando nos ajudar. E nós queremos colocar no lugar dos nossos pecados e dos nossos impulsos pecaminosos e dos pensamentos maus, nós queremos colocar ali coisas humanas, coisas deste mundo, e nós não nos esforçamos para buscar aqui, na palavra de Deus, a provisão de Deus para as nossas mentes, para os nossos pensamentos, para as nossas vidas. Busque na Bíblia, busque em Deus. Irmãos, aqui está a voz de Deus. Deus é o conselheiro das nossas almas. Deus é aquele que nos criou, que nos formou, que nos fez. Deus sabe como nós funcionamos. Deus deixou aqui o seu conselho para as nossas vidas. Deus colocou aqui as virtudes, os ensinos, a doutrina, toda a provisão dele, para que as nossas almas, as nossas mentes
para que o nosso coração encontre o necessário para vencer este mundo e esta vida. Nós precisamos mergulhar mais neste livro, amar mais este livro, tirar tempo diário para lermos, para meditarmos, tirar tempo para memorizarmos a Bíblia, para encontrarmos os versículos certos, a palavra certa para o nosso problema e termos a consciência de que é Deus quem está falando conosco quando lemos, memorizamos e meditamos neste livro. É Deus, irmãos, não é outro, é Deus, é o Senhor que está falando conosco, que está nos aconselhando, que está vindo ao nosso encontro, que está entrando em nossas mentes e realinhando a nossa vida. É o Senhor que nos salvou. Ele está em Sua palavra. Creia nisso e ame este livro e leia este livro e não se aparte jamais deste livro. A segunda coisa que Paulo nos ensina nesse texto de Filipenses, em como resistir o nosso coração. Nós resistimos ao nosso coração quando nós dominamos as nossas ações. Veja o versículo 9, o que a palavra de Deus nos diz. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nesse versículo, irmãos, Paulo deixa de falar de pensamentos e ele passa a falar de ações. Paulo está concentrado aqui nesse versículo 9, naquilo que ele entregou aos filipenses. Paulo está falando aqui do ensino que os filipenses ouviram, daquilo que eles receberam, daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles viram. Que eles viram em mim, Paulo diz. Que eles viram no próprio apóstolo Paulo. Que eles viram no ensino e na vida de Paulo. Paulo está aqui, irmãos, lembrando aos filipenses, não só daquilo que eles aprenderam, mas também do exemplo do próprio Paulo diante deles. Paulo está dizendo à igreja: olhem para mim, vejam tudo que eu fiz, tudo que eu ensinei, como eu vivi no meio de vocês, e pratiquem essas coisas, e vivam como eu vivi entre vós. É isso que Paulo está dizendo quando escreveu: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E mais uma vez, Paulo está dando aqui uma ordem: isso praticai. Façam essas coisas. Irmãos, tão importante como os nossos pensamentos são as nossas ações. Nós devemos nos preocupar com as nossas ações. A nossa meta nesse mundo é pensarmos sim em coisas nobres e em coisas que trazem honra, mas também é vivermos as virtudes na prática. É colocarmos em prática essas virtudes que devemos pensar. Nossa meta é viver a nossa fé. É viver aquilo que cremos. Tiago 2,17 nos ensina que a fé sem obras é morta. Nós precisamos praticar a nossa fé. Um homem que diz ter a fé verdadeira, uma mulher que diz ter a fé em Cristo, no Deus verdadeiro, mas não tem as obras santas e puras de Deus, a fé dessa pessoa pode ser questionada e talvez não seja, muito provavelmente, a fé verdadeira.
Nós somos chamados, irmãos, para seguirmos o exemplo dos santos homens de Deus na história. O exemplo de Paulo. O exemplo de homens que Deus levantou, homens que viveram a palavra de Deus, que ensinaram a palavra de Deus. Nós somos chamados a viver o ensino que recebemos. Esse ensino aqui, a cada domingo, a cada quarta-feira, nós estamos reunidos estudando a Bíblia. No domingo, cultuando ao nosso Deus e ouvindo a pregação da palavra de Deus. E o chamado das Escrituras, aqui nesse versículo 9, é: aquilo que vocês ouvem, aquilo que vocês aprendem, isso vocês devem praticar. Pratiquem essas coisas. E a pergunta que faço a você esta noite é: que obras você tem feito? Que obras você tem praticado? A quem você tem imitado? Será que você imita os homens de fé? Será que você imita aqueles que foram grandes homens de Deus na história e ensinaram a Bíblia? Ou você está se esforçando para imitar o colega ímpio da escola ou o seu colega de trabalho que não conhece a Deus? Ou você está se esforçando para ser aceito na turminha como alguém que não é careta, que não é quadrado, que não é nem tão diferente assim do mundo? Veja o risco que corremos quando nós escolhemos imitar o mundo e não imitar a Deus. Imitar aqueles que vivem em impiedade à nossa volta e não conhecem a Cristo, e nós preferimos sermos aceitos por Ele, em vez de sermos aceitos por Deus. Preferimos praticar as obras das trevas do que praticarmos as obras da luz. Preferimos imitar o mundo do que imitar a Deus. E o chamado de Deus em Sua palavra, nesse versículo para nós, é que nós pratiquemos aquilo que ouvimos daqui e que estamos vendo naqueles que servem a Deus e não naqueles que não conhecem a Deus. A Bíblia diz: as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem temos andado? A quem temos imitado? A aprovação de quem nós buscamos? É a de Deus? Será que é a de Deus? Será que estamos lembrando que os olhos de Deus estão sobre nós, vendo o que fazemos, vendo o que pensamos, vendo a quem imitamos e vendo com quem nos preocupamos? Deus está vendo as nossas vidas. E o chamado de Deus é para que vivamos as sagradas Escrituras, o ensino do Senhor, e venhamos a imitar aqueles que seguem ao Senhor. E se nós vivermos assim, há uma promessa grandiosa para nós nesse texto, irmãos. Veja o final do versículo 9, o que Paulo nos diz. Se vivermos assim, praticando as boas obras, pensando nas coisas honradas, naquilo que é louvável, Paulo diz: o Deus da paz será convosco. Vejam isso, irmãos. O Deus da paz será convosco. Paulo está nesse texto, chegando ao clímax do que ele tratou no versículo 7. Olhe na sua Bíblia o versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses. Quando Paulo disse que nós teríamos a paz de Deus se orássemos a Deus. E aqui, 2 versículos depois, ele diz: vocês não terão apenas a paz de Deus, mas o próprio Deus da paz estará convosco. Irmãos, quando nós vivemos como Deus deseja,
quando nós lutamos neste mundo como Deus quer e espera, nós temos a paz de Deus conosco e o Deus da paz ao nosso lado. Deus caminha conosco, Deus anda conosco, Deus está conosco. Se imitarmos os santos homens de Deus no mundo e se vivermos o ensino que deles recebemos, nós teremos paz e teremos Deus em nossas vidas. Aqueles que obedecem às instruções de Deus encontram essa paz. E encontram essa paz porque vivem neste mundo como o próprio Cristo, nosso Senhor, viveu. Quando nós imitamos santos homens de Deus, quando nós vivemos esta palavra, nós estamos vivendo como nosso Senhor Jesus Cristo viveu nesta terra. Cristo, irmãos, veio a este mundo ser obediente ao Pai. Ele obedeceu ao Pai em todas as coisas. E no final da sua vida, Ele tomou uma pesada cruz sobre os seus ombros, carregou essa cruz até o Calvário, e ali no Calvário, Ele teve a sua vida vertida, o seu corpo traspassado, o seu sangue derramado. Ele recebeu sobre si a condenação que era minha e que era sua. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário como se fosse um pecador, como se fosse um criminoso. Foi abandonado pelos homens, recebeu a ira do próprio Deus sobre si, entregando a sua vida pela nossa salvação, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E Ele morreu e foi sepultado. Mas a morte não pôde vencê-lo. O inferno não pôde vencê-lo. Satanás não pôde vencê-lo. O Senhor Jesus ressuscitou em glória, caminhou vivo entre os homens, instruiu a sua igreja em vida após vencer a morte, após vencer o inferno, após vencer o pecado. Ele ressuscitou e subiu aos céus em glória, de onde reina sobre toda esta existência. Ele hoje reina dos céus. E para lá, irmãos, nós iremos. E aqueles que desejam seguir a Cristo, aqueles que desejam servir ao Senhor e entrar pelos portões do céu, devem viver neste mundo, não imitando apenas a Paulo, mas a muito mais do que isso, imitando o próprio Senhor Jesus Cristo e vivendo como Ele viveu. E Cristo, antes de subir aos céus, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Aqueles que desejam entrar nos céus, eles devem seguir o caminho que Cristo seguiu. O caminho das boas obras, o caminho da obediência, o caminho da renúncia e o caminho da morte de si mesmo, para que um dia tenhamos vida eterna no céu. Esse Jesus que passou pela morte, esse Jesus que foi aos céus, Ele voltará, irmãos. Nós estamos aguardando o Senhor. Todo domingo que nos reunimos aqui, nós nos reunimos para recordarmos essa verdade. A verdade de que um dia este mundo irá parar, de que um dia este mundo irá acabar. E todo domingo nós paramos e estamos aqui diante de Deus para lembrarmos que um dia isso acontecerá de uma vez por todas.
que um dia nós iremos parar dos nossos labores, parar das nossas lutas, parar das nossas guerras em nossas mentes, parar das nossas dificuldades de falharmos em imitarmos a Cristo em muitas vezes. Um dia isso acabará e nós entraremos em um domingo eterno, em um descanso eterno, em um culto eterno, onde todos juntos estaremos diante da face de Deus para cultuá-lo em alegria e grande glória. Esse dia chegará, irmãos. E é esse dia, é essa esperança que nos faz, dia após dia nessa vida, pensarmos em Cristo, vivermos para Cristo, meditarmos em Cristo, ocupar os nossos pensamentos de Cristo e vivermos as obras de Cristo nesta vida. Que Deus abençoe você nesta noite e faça você viver essas verdades que aqui vemos em Sua palavra.